Olá, meu nome é Gustavo, eu sou professor de Geografia e pesquisador em Geografia. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a minha pesquisa de doutorado, os métodos e os principais resultados. Se você quiser uma versão mais explicada, mais aprofundada, tá aqui no card que vai aparecer nesse vídeo e também na descrição do vídeo. Vamos nessa? Bom, eu defendi essa tese que eu produzi durante meu doutorado no programa de pós-graduação em Geografia da UERJ, e esse é o título: A Estratégia Espacial da Igreja Universal do Reino de Deus na África, África do Sul, Angola e Moçambique, que são os três países onde a Igreja Universal tem mais templos no continente africano. Mais dados, só pausar e dar uma olhadinha. Essa coisa de pausar e ler também serve para outros slides que tenham textos, gráficos, vale a pena pausar e dar uma analisada. Vamos nessa? Bom, primeira coisa, o objeto dessa pesquisa, né? Toda pesquisa tem que estudar alguma coisa. E a minha foi a expansão territorial da Igreja Universal do Reino de Deus no continente africano, especialmente na África do Sul, em Angola e Moçambique, onde a igreja tem mais templos no continente africano. E eu estruturei minha tese em 3 capítulos. Capítulo 1, Pentecostal Brasileira e Universal, uma igreja que nasce para ser rede. Então, nesse capítulo, eu dou os 3 adjetivos que eu acho mais importantes para definir a Igreja Universal. Ela é uma igreja protestante pentecostal, definitivamente, e ao longo da pesquisa eu vou tentando provar isso. Ela é uma igreja brasileira, fundada no subúrbio do Rio de Janeiro na década de 70, e ela é universal, como o próprio nome diz, e ela tem uma vocação já à internacionalização. Uma igreja que nasce para ser rede. Rede é um conceito em geografia que ele vai orientar toda a minha pesquisa. Não é território, não é espaço, não é lugar, não é região, nem paisagem, é conceito de rede. Já eu explico melhor por quê. Capítulo 2. A Igreja Universal do Reino de Deus no contexto da política externa brasileira para a África. Então eu vou fazendo aí um balanço, né, focado desde o... Né, eu pego desde antes, mas desde o surgimento da Igreja Universal na década de 70, como o Brasil ele vai se aproximando timidamente e se afastando da África, e como no governo Lula isso se intensifica, como no governo Bolsonaro tem um afastamento, mas como durante o governo Bolsonaro a Igreja Universal ela ganha muito poder nessa relação entre Brasil e África. Capítulo 3, o avanço da Igreja Universal sobre a África e os casos da África do Sul, Angola e Moçambique. Então é o coração da pesquisa, é onde o objeto da pesquisa ele aparece de forma mais pulsante. Bom, a minha hipótese, né, que eu vou perseguindo ao longo de toda a pesquisa, é provar essa hipótese. A Igreja Universal, assim como outras igrejas pentecostais, se difunde espacialmente de forma espontânea e flexível. Ou seja, né, a gente vai ter missionários, pastores que têm uma certa liberdade em escolher galpões para alugar, cinemas antigos para alugar, né, cinemas antigos desativados, terrenos para comprar, com maior intensidade em espaços mais urbanizados e entre pessoas mais empobrecidas. Então, na busca por dados, eu tento comprovar essa parte da hipótese, assim como as demais. Contudo, a Universal não renuncia à rigidez de sua hierarquia, cujo poder centraliza na cúpula brasileira da instituição, liderada pelo bispo Edir Macedo. Além disso, a Igreja mobiliza sua influência na agenda brasileira para a África, sobretudo a África do Sul, Angola e Moçambique, a fim de criar condições tão favoráveis e tão seguras quanto possível para sua operação, e lança mão de obras de caridade e de sua presença nos meios de comunicação para ampliar sua presença no exterior. Então a igreja ela também tem obras de caridade e meios de comunicação nos países africanos onde ela funciona. Acrescentamos que a Igreja Universal faz uma leitura atenta dos contextos locais, o que inclui referências religiosas existentes, as principais demandas da população mais vulnerabilizada, socioeconômica e o quantitativo de potenciais fiéis. Ou seja, enquanto o demônio combatido, entre aspas, pela Igreja Universal aqui no Brasil são relacionados principalmente às religiões de matriz afro, lá, num outro cenário religioso, vão ser colhidos dentro do cenário religioso outras referências para serem demonizadas e combatidas pela Igreja Universal. Por fim, afirmamos que a Igreja Universal enfrenta resistências e acusações e escândalos na África do Sul, em Angola e Moçambique, e mobiliza seus fiéis e aliados políticos para seguir atuante apesar dos escândalos. Então eu detalho esses escândalos em vários países da África, com ênfase nesses 3, onde a igreja tem mais templos, ao longo da tese. Então o link também para ler a tese está aqui na descrição desse vídeo. O meu objetivo principal, meu objetivo geral foi de levantar e analisar a rede de templos da Igreja Universal no continente africano,
buscando entender a sua estratégia institucional e locacional, né, de ocupação do espaço, assim como a atuação dos seus principais dirigentes. Bom, fundamentação teórica. Quando a gente faz uma pesquisa em geografia, é muito comum que a gente parta de um dos conceitos básicos fundamentais da geografia. Pode ser espaço, lugar, região, paisagem. O conceito escolhido por mim foi o de rede, ou seja, que é uma conexão. Então, a gente vai ter uma rede de templos. Então, eu escolho o templo como o nó da rede. Então, a Igreja Universal ela tem uma série de empresas, ela tem canais de TV, ela tem políticos, mas eu escolho o templo como o nó dessa rede, para onde convergem os fluxos, as ordens, a narrativa, a mensagem da Igreja Universal e de onde também vão divergir, de onde também vão sair, emanar o dinheiro, as informações. Então, eu estudo a Universal como uma rede, cujos nós, ou seja, os principais pontos de conexão dessa igreja são os seus templos. Ali a gente tem a pouquíssima produção que existe, pouquíssima, mas excelente, produção em geografia sobre a Igreja Universal. Quando eu fui fazer essa tese, nenhuma delas falava sobre a Universal na África, apenas no Brasil, e também, né, algumas produções, não na geografia, porque eu não havia encontrado, mas sobre a Igreja Universal na África. Então aí tem teólogos, sociólogos, antropólogos, analisando essa rede de templos da Universal no continente africano. Bom, aspectos metodológicos, eu fui a fontes. Eu não fiz trabalho de campo, não fui até o continente africano, né? Não fui à África do Sul, Angola, nem Moçambique. Então, as minhas fontes foram a produção acadêmica publicada em livros e periódicos sobre a Igreja Universal, matérias jornalísticas sobre a Igreja Universal, dados disponibilizados pela Igreja Universal, embora a Igreja seja muito reservada, isso é um consenso dentro da comunidade científica, de que a Igreja ela não divulga seus dados, a menos que sob ordem judicial, e às vezes ela mesma diverge, né? Publica aqui e desmente ali. Dados oficiais de recenseamentos do Brasil, da África do Sul, de Angola e de Moçambique, dados de organismos internacionais como a ONU. E o que eu fiz com essa informação? Como é que eu organizei? Através de reflexões, de mapas, tabelas, gráficos e esquemas. Bom, os resultados e discussões a partir da pesquisa. Bom, nós situamos a Igreja de Edir Macedo no pentecostalismo. Chegamos à conclusão de que, no espectro pentecostal brasileiro, a Igreja Universal apresenta destacado caráter neopentecostal, sobretudo devido à propagação da teologia da prosperidade e da guerra espiritual. Só um adendo, né, neopentecostal é um termo mais científico e também não é comum dentro de toda a comunidade científica. Um membro da Igreja Universal vai se identificar como pentecostal, mas não como neopentecostal. É uma coisa externa aos evangélicos. E sobre teologia da prosperidade e guerra espiritual, eu falo mais no vídeo longo e também na tese. Retratamos a hierarquia do clero e dos templos iurdianos no Brasil, as quais seriam estendidas para o exterior. Então, existe uma hierarquia clerical, existe uma hierarquia de templos. Então, tem templos que são sede nacional, estadual, regional. Então, isso tudo está nesse esquema aqui do lado, que é como a igreja se organiza no Brasil. Como a igreja se organiza no mundo vai estar no próximo slide. Espacializamos a rede de templos da Universal no Brasil, percebendo a concentração de seus endereços nas unidades da federação mais ricas, urbanizadas e populosas do país. Contudo, a Igreja Universal cobre todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, expressando uma tendência de cobertura territorial que se reflete nos 3 países africanos que compõem o recorte espacial dessa pesquisa. Ou seja, assim como no Brasil, nos países africanos que eu estudei, a Igreja Universal ela vai se concentrar nas províncias que têm uma fatia maior do PIB nacional, mais população, mais densidade demográfica e que são mais urbanizadas. Contudo, mesmo naquelas que são as mais pobres, as mais rurais e as menos populosas, a igreja tem templos, ainda que poucos. Então, é uma busca de uma cobertura completa nesse sentido. Concluímos que a Universal apoia a expansão de sua rede de templos no Brasil e no exterior, com forte investimento em comunicação. A IURD também mantém investimentos em negócios diversificados. Então, a gente tem desde planos de saúde até empresas de segurança e turismo, muitas delas ligadas à própria manutenção da igreja.
Destacamos as estratégias eleitorais adotadas no Brasil, a fim de garantir o maior número possível de representantes eleitos e de mantê-los dependentes do apoio eleitoral iurdiano. A criação e a atuação do Partido Republicanos é mais um destaque da articulação política da Universal. A participação na frente parlamentar evangélica e o apoio às eleições e o apoio em eleições presidenciais também compõem o modus operandi político da IURD. Bom, aqui ao lado nós temos a Organização Internacional da Hierarquia dos Templos da Igreja Universal. Então vão desde os núcleos que muitas vezes são salões de hotel, galpões, espaços alugados, até as igrejas comuns, as sedes regionais, as sedes estaduais, a sede nacional de cada país e a sede nacional brasileira, que coincide de ser, o Templo de Salomão, a sede mundial da Igreja Universal. Aqui os deputados eleitos em 2018 por denominação evangélica. Então a gente tem que a maior é a Universal. Como a Universal também é a igreja com maior número de fiéis, seria de se esperar. Agora, proporcionalmente ao número de fiéis, a Universal, mesmo sendo o segundo lugar dentro das eleições, entre os parlamentares evangélicos, a Igreja Universal proporcionalmente elegeu mais do que a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela é muito maior em número de fiéis do que a Universal. Então, essa proporção não se mantém. Então, a Universal é a que mais elegeu. E também é importante a gente pensar que a Universal é muito mais centralizada que a Assembleia de Deus, por exemplo, que é uma igreja que vai ter uma liderança um tanto mais difusa. Então, o poder da Universal em ter unidade ali na ação dos seus parlamentares também é algo a se levar em consideração. Bom, seguindo. No caso africano, destacamos a carta escrita pelo então presidente Jair Bolsonaro e a visita do então vice-presidente Hamilton Mourão e do então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para interceder a respeito da crise da igreja em Angola a favor da Universal. Assim como merece relevo a indicação do bispo licenciado Marcelo Crivella para a embaixada brasileira na África do Sul, ainda que não tenha sido correspondida pelo presidente sul-africano. Então isso mostra a influência da Igreja Universal na política externa brasileira, sobretudo durante o governo Bolsonaro. Quanto a estratégias empreendidas no continente africano, com destaque para a África do Sul, Angola e Moçambique, há uma série delas que coincidem entre os três casos e, não raro, em outras partes da África e no restante dos países onde a Universal opera. Então, quais são as características, quais são as principais estratégias, as que mais se repetem em países africanos, sobretudo nos que pesquisamos para elaborar essa tese? O fato da Universal não se associar a nenhuma outra denominação para entrar nos países que estudamos, preservando independência e autonomia totais. A apropriação e ressignificação de símbolos e ritos de outras religiões também ocorrem na porção africana de templos da Igreja Universal. A Igreja Universal construiu no continente africano um robusto aparato midiático, análogo ao que empreende no Brasil, onde é proprietária da Rede Record. A caridade é uma das formas que a Igreja Universal do Reino de Deus encontra para construir e reconstruir sua reputação. Então também temos um levantamento das obras de caridade da Universal nos países africanos pesquisados e em alguns outros. Podemos afirmar que evangelizar no continente associado pelo racismo religioso difundido no Brasil, a feitiçaria e religiões demoníacas fortalece a marca da Igreja Universal. Então, evangelizar na África, onde a partir de um racismo religioso absolutamente desprezível, essas religiões de matriz afro são associadas ao mal e, portanto, combatidas pela Igreja Universal, evangelizar nessa terra reforça a marca da Igreja Universal no Brasil. E a Igreja Universal na África, ela recebe um forte investimento, apesar dos escândalos que a gente vai falar mais adiante. Então, a gente vai ver o seguinte, que quando a gente vai fazer uma distribuição por regiões e continentes no mundo, excetuando o Brasil, onde tem mais de 7 mil templos da Universal, a África ela lidera com quase 1.100 templos. Aí a gente vai ter, seguido de perto, sem o Brasil, a América do Sul, a América do Norte e assim por diante. Então a igreja prospera nessa fronteira do capitalismo globalizado. Então os países africanos eles estão ingressando no capitalismo globalizado de uma forma mais efetiva.
Então, isso tudo os torna muito suscetíveis a uma mensagem da Igreja Universal que preza pelo individualismo, o empreendedorismo, a prosperidade, que então a Igreja ela se afina muito com essa mensagem que está sendo cada vez mais absorvida nos países africanos, infelizmente. E no top 20 países, tirando o Brasil, com mais endereços da Universal, a gente tem a liderança da Argentina, nossa vizinha, depois dos Estados Unidos, que são justamente aí o grande polo, o hegemon, né, a potência hegemônica desse capitalismo globalizado da atualidade. Então, é de se entender que a mensagem da Universal ela ressoe muito bem nos Estados Unidos, além de ser um projeto do Edir Macedo. Sempre foi um projeto de chegar aos Estados Unidos. Né? Então, seria aí um dos símbolos da globalização da igreja. E o terceiro lugar é a África do Sul, o país mais rico e também mais desigual do continente africano. Bom, resultados e discussões. Então, nós temos um mapa aí com um número de templos da Igreja Universal por país africano. Então, já fica aí, né, mostrado que no norte do continente africano, onde predomina o islamismo enquanto religião, a igreja, ela em muitos países não tem nenhum templo. Enquanto na África subsaariana, a gente vai ter mais. Até porque o cristianismo ele se desenvolveu muito na África subsaariana, seja via colonização portuguesa ou inglesa, né, mais católica ou mais protestante, ou holandesa também mais protestante, seja via as próprias religiões cristãs criadas no continente africano, como uma forma de demonstrar que o cristianismo ele não é algo necessariamente branco, que pode existir um cristianismo africano. Então existe essa familiaridade, sem contar que o pentecostalismo, quando ele surge nos Estados Unidos no início do século XX, ele carrega muitas marcas culturais e muitas marcas ritualísticas das igrejas, né, das religiões tradicionais africanas, de uma religiosidade africana, né, obviamente generalizando aqui, porque a gente vai ter uma diversidade muito gigantesca de religiões tradicionais africanas. Os dados que levantamos para esta tese permitem inferir a organização territorial da rede de templos da Igreja Universal do Reino de Deus na África do Sul, em Angola e em Moçambique. O padrão se repete nesses 3 países que compõem o recorte espacial dessa pesquisa. Percebe-se a concentração de igrejas num centro irradiador, a partir do qual são difundidos templos para as demais províncias. O centro irradiador é posicionado num espaço concentrador de população e riqueza, onde se encontram os maiores centros urbanos de cada país, e também grandes bolsões de pobreza, onde a igreja vai se desenvolver mais, principalmente entre os mais pobres. Contudo, a Igreja Universal do Reino de Deus garante presença em todas as províncias da África do Sul, Angola e Moçambique, mesmo que com forte disparidade de cobertura. E a gente vai ver isso a seguir. Não encontramos uma relação direta entre população absoluta e ou densidade demográfica e ou participação do PIB nacional com o quantitativo de templos para todas as províncias em nenhum dos 3 países. A relação sempre ocorre diretamente na província com mais templos, salvo o caso moçambicano, por suas especificidades censitárias, mas não necessariamente para as demais. O que eu quero dizer com isso? A província mais rica, populosa, urbanizada, ela vai ser a província com mais templos. Mas isso não significa que a segunda província mais rica é a que tem o segundo maior número de templos. Isso se embaralha depois da primeira. Isso não quer dizer que a terceira província mais populosa vai ser a com o terceiro maior número de templos. Isso se embaralha. Essa correspondência direta acontece só com a primeira província mais rica, populosa e urbanizada de cada país. A gente vai ver que o caso moçambicano é diferente, por quê? Porque a cidade de Moçambique, a cidade de Maputo, ela não é computada como província. Então, ela é só uma cidade, então ela é muito pequenininha. E é a que tem mais templos da Universal. Mas a gente vai perceber que isso não tira da mesma lógica dos outros países africanos, quando a gente for tratar caso a caso. Então, vamos ver o caso da África do Sul, que é o país africano com mais templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a gente vê que a província de Gauteng é a que possui mais templos, vendo aqui, né, em seguida que a segunda província ela tem um número muito menor de templos, então a Igreja Universal é muito concentrada na África do Sul. Então a gente tem aqui mais 131 templos em Gauteng, e quando a gente vai ver Northern Cape ou Limpopo, a gente vai ter apenas 8. Então a gente vê essa correspondência, né? É a província mais populosa,
é a província com a maior densidade demográfica, é a província que corresponde à maior fatia de PIB do país, mas essa correspondência não se mantém para as demais províncias. No caso angolano, a mesma coisa. Então, na província de Luanda, a gente tem um maior número, muito maior do que o segundo país, e muito maior do que os dois últimos, que tem apenas 2 templos cada um, né? Os 3 últimos têm apenas 2 templos cada. Então, vai ser também a província de Luanda, que tem 155 templos, vai ser a que tem a maior população, vai ser a que tem a maior população urbana, vai ser também a que tem a maior densidade demográfica. Bom, lembrando que no caso dos 3 países, todas as províncias vão ter pelo menos aí 2 templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a gente vai observar aqui no caso de Moçambique, a cidade de Maputo, ela dificilmente dá para ser vista até no mapa, ela é muito pequenininha. Ainda assim, ela tem um percentual do PIB bem interessante. Não é o maior PIB, ele vai perder um pouquinho, aí menos de 1% do PIB nacional, mas se a gente pensa que é uma cidade competindo com uma província formada por várias cidades, a gente vai ter que a cidade de Maputo, ela é a cidade mais concentradora de Moçambique, seja de riqueza, seja de densidade demográfica, seja de população e também de templos da Igreja Universal do Reino de Deus, com 41 templos, né? A província de Maputo tem apenas 17. Nossas considerações finais. Confirmamos nossa hipótese de que a Igreja Universal do Reino de Deus, assim como outras igrejas pentecostais, conciliou uma difusão espacial espontânea e flexível, com a rigidez de sua hierarquia, que centraliza o poder na cúpula brasileira da instituição liderada pelo bispo Edir Macedo. Outra semelhança com outras igrejas pentecostais é a predominância de templos em espaços urbanizados. A flexibilidade e a espontaneidade ficam marcadas pela autonomia dos missionários, que, a partir do reconhecimento inicial dos contextos espaciais, selecionam onde realizar as primeiras reuniões, alugando galpões, cinemas antigos e afins. A rigidez reside no acompanhamento da dinâmica de cada igreja, nas decisões concernentes à arrecadação e destinação de dízimos e ofertas, a gestão e remanejamento de pastores e na garantia da unidade discursiva em torno da teologia da prosperidade e da teologia da guerra espiritual. Eu recomendo muito a quem for pesquisar sobre a Igreja Universal, sobre igrejas pentecostais, também abordar a teologia do domínio. É muito interessante e urgente de ser compreendido e estudado. A expansão da rede de templos e da influência da Igreja Universal do Reino de Deus no continente africano acompanha a fronteira de expansão das redes do capitalismo globalizado. É um contexto de mudança em que as camadas marginalizadas das populações destes 3 países buscam ascensão social e econômica diante de rápidas transformações socioespaciais e culturais. Só lembrando que a Igreja Universal do Reino de Deus ela chega nesses 3 países no início dos anos 90. Quando Angola e Moçambique estão saindo de sangrentas guerras civis e quando o apartheid está chegando aí ao seu fim na África do Sul. Então são países aí que estão saindo de dificuldades absurdas e vendo uma certa esperança, estão vendo muitas transformações. E, num contexto de expansão do neoliberalismo, a mensagem da Igreja Universal ela se torna muito eficiente. Nesse contexto de mudanças, incertezas e feridas históricas, a Universal vê a oportunidade de oferecer sua mensagem e suas ferramentas às pessoas. Bom, aqui algumas das referências que eu utilizei durante a pesquisa, aqui alguns sites que eu consultei durante a pesquisa e meu agradecimento a quem acompanhou. Foi um prazer compartilhar um pouco da minha pesquisa com vocês.